Olá, meu nome é Alan Leon, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Organizações, Sistemas e Métodos. Hoje a nossa aula vai ser sobre técnicas de estruturação. Como a empresa ela se organiza, como ela divide as suas funções, qual é a melhor forma ou qual seria a melhor forma da empresa dividir as suas funções para controle, para organização, para sistematização ou para uma boa execução de atividades. A primeira coisa, vamos para um conceito? Técnicas de estruturação. Estruturação é uma forma sistematizada de agrupar as atividades em frações organizacionais definidas segundo um dado critério, visando a melhor adequação da estrutura organizacional e a sua dinâmica de ação. Então, para a gente utilizar e considerar as técnicas de estruturação, a gente tem que ter, primeira coisa, um critério de atuação, um critério de percepção para a gente conseguir aplicar na estrutura da empresa. Com essa técnica e com essa estrutura, a nossa função principal seria otimizar as funções dessa empresa, visando uma melhor organização das suas funções e serviços. Estruturação. Quais são os objetivos da estruturação? A primeira etapa seria aproveitar a especialização de cada pessoa. Então, se a gente divide e coloca as pessoas que têm uma habilidade maior de uma tarefa juntas e designa a essa pessoa a tarefa a qual ela tem habilidade, ela consegue fazer de uma forma mais otimizada, com melhor uso de tempo e com uma quantidade menor de erros. Isso gera para a empresa a possibilidade de menor desperdício, maior otimização de tempo e talvez uma melhor qualidade no serviço prestado ou dentro do produto produzido. Depois, maximizar os recursos disponíveis. Então, dentro da empresa, a maximização dos recursos vem justamente da otimização, da especialização. Então, a gente consegue que um setor ou uma pessoa produza mais dentro de um determinado tempo. Depois, controlar, coordenar e descentralizar. Quando a pessoa, as sessões elas estão divididas corretamente, ou dentro de um serviço ou dentro da linha de produção, fica mais fácil saber qual é a função de cada um. Então, consequentemente, o que se deve esperar de cada um e o que se deve cobrar exatamente dessa pessoa. E fica muito mais fácil a percepção do processo e a administração dessas pessoas. Depois, integrar os ambientes da organização. É colocar os ambientes que têm atividade semelhante, próximos e com as suas funções definidas. Isso facilita tanto o fluxo de informação quanto o fluxo de serviço. E também reduzir conflitos. Quando uma empresa ela está bem estruturada, a gente sabe qual é a função de cada um, evitando que uma pessoa delegue a outra uma atividade que não é dela ou que ela cobre de uma outra pessoa um serviço que ela deveria ter realizado quando na verdade não era essa a função dela. Isso reduz o conflito, faça com que as pessoas saibam exatamente de quem cobrar ou exatamente de quem solicitar cada tipo de serviço. E quais são as técnicas que uma empresa ela pode se utilizar dentro da estruturação? A primeira é a técnica de departamentalização ou estruturação. É conseguir dividir a empresa em estruturas que sejam funcionais e estruturas que consigam atender o objetivo organizacional. Técnicas onde a empresa consiga ter funções bem definidas, respeitando os níveis de autoridade, respeitando o nível de decisão e aqueles níveis estratégicos que a gente estudou na aula anterior. Também, técnica de elaboração de organograma. O organograma ele serve para que as pessoas consigam visualizar melhor quais são as estruturas, quais são os departamentos e como segue o fluxo de ordem e de função hierárquica dentro da empresa. E por último, as técnicas de elaboração de manual em nível organizacional. A elaboração do manual ela também serve para que o conhecimento ele seja estruturado e para que todos os setores saibam quem é responsável por qual coisa, quem é responsável por qual função, a qual demanda deve responder cada um desse setor. Vamos estudar essas técnicas um pouco mais detalhadas? A primeira técnica é a estruturação por área geográfica. É quando há a desconcentração das atividades da organização. Então, vamos supor que uma empresa ela tenha a matriz em São Paulo e ela tenha uma filial
em Bauru, uma filial em Belo Horizonte, uma filial no Rio de Janeiro. Então, ela estrutura a sua linha de comando com primeiro a matriz em São Paulo e depois as filiais Bauru, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Dentro, ainda, Rio de Janeiro poderia ter um terceiro nível subdividido caso houvesse mais cidades dentro do Rio de Janeiro que deveria respeitar essa matriz. A segunda técnica de estruturação é por clientes, o funcionamento de unidades que visam a um público determinado. É quando a gente chega naquelas lojas de roupas, por exemplo, e a gente tem a divisão de moda infantil, moda adulto, cama, mesa e banho, eletroeletrônicos, produtos da linha branca. Então, o cliente ele sabe qual departamento ele deve ir para atingir melhor o seu objetivo, aquele produto que ele quer comprar. E dentro, o funcionário que está dentro daquele departamento, ele conhece mais o produto, ele está mais familiarizado, permitindo com que o consumidor ele obtenha as informações mais precisas, voltando àquilo que a gente trabalhou, a especialização. Então a gente aproveita o know-how de cada um, a gente aproveita a especialização, o que ele sabe sobre o produto, para favorecer uma venda, facilitar, por exemplo, a tirar dúvidas de um cliente sobre o funcionamento de um produto, manutenção, etc. A outra coisa é por contingência ambiental. A reestruturação ela tem que ser imediata, pois as turbulências ambientais não aguardam pelo processo adaptativo das organizações. Então, as organizações que estão inseridas num ambiente de muito risco ou ambientes que mudam muito rápido, a sua estruturação a gente chama por contingência ambiental. Então, às vezes, os departamentos eles têm que ser criados muito rápido, ou as funções elas têm que ser criadas muito rápido para atingir aquela determinada demanda. Uma vez extinta a demanda, essa função, esse departamento, essa estrutura criada, ela também pode ser extinta. Outro tipo de estruturação é por funções. Ela é formada pela somatória das atividades semelhantes de acordo com os objetivos da organização. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, nós temos o setor de vendas, que trabalha só com as vendas de produto. Outro setor, compras. Financeiro, recursos humanos, a área de produção, a área de assistência técnica. Então, a gente agrupa todas as pessoas que produzem um determinado bem e a gente coloca um determinado produto dentro da empresa, a gente coloca junto e essa pessoa, ela respeita, por exemplo, uma ordem de comando. Então, ela tem um supervisor, ela tem um gerente e ela tem um diretor. Dentro da estrutura organizacional, ela está dividida naquela função que ela faz. Vamos supor que seja uma empresa que ela tenha várias funções. Essas funções, elas podem ser subdivididas dentro dessa linha e dessa estrutura organizacional. A outra forma é o mercado. É quando o mercado é diferenciado e complexo, justificando uma estrutura específica. Então vamos supor que a empresa ela tenha uma linha de produtos para ser trabalhada na capital e ela tem uma outra linha de produtos que tem o foco o interior ou que tem o foco o litoral. Então ela estrutura a empresa de modo a atender esses mercados específicos, mesmo que também eles estejam espalhados em áreas geográficas específicas. E por último, por número. É uma divisão quantitativa de pessoas encarregadas de determinado trabalho na organização. Então, quando uma organização ela tem diversas funções semelhantes, elas podem haver até uma subdivisão por número. Então, uma equipe de 5 pessoas ou a outra equipe de 10 pessoas ou várias equipes de 5 pessoas que formam um time dentro que tem uma supervisão em comum. Ela pode ser dividida também por processo. São as partes sequenciais que vão se ocupar as pessoas encarregadas de sua manipulação e montagem do produto. Então a gente tem uma parte na produção de um bem, a gente tem, por exemplo, a área de pintura. Ela faz só as pinturas de peças. A outra parte é montagem. A outra parte é o polimento. A outra parte é o acabamento final. Então, de acordo com cada etapa do processo, a gente pode subdividir as funções, estruturando a empresa dessa forma. E, por último, produtos ou serviços. É a coordenação das atividades meio e atividades fins que concorrem para a confecção de um produto.
Então, dentro da mesma empresa, a gente pode ter, por exemplo, alguém que trabalha numa linha específica de um produto, uma outra pessoa que trabalha numa linha específica de um outro produto e uma terceira linha que faz só a venda daquele produto. Cada pessoa, ela corresponde por uma etapa, por um produto ou por um serviço dentro da empresa. Ou não necessariamente só uma pessoa, pode ser uma seção, um departamento. Uma seção ela pode ter 10 pessoas, a outra pode ter 3. A venda pode ser feita talvez só por uma pessoa. Mas a estrutura, ela permite a delegação e a divisão dessas responsabilidades, favorecendo o quê? O controle, a cobrança e a percepção da realidade organizacional, sempre visando a otimização dos produtos e dos serviços dentro daquela organização. Também, por projeto, ela utiliza de pessoas de alta qualificação técnica em virtude das exigentes demandas de cada projeto. Então vamos supor que exija um projeto, uma empresa tem a sua linha de engenheiro, ela tem a sua linha de químicos, por exemplo, e ela tem a sua linha de especialistas em marketing. E diante daquele projeto do lançamento de um novo produto, eles designam essas equipes para que elas façam, então, no projeto X, por exemplo, no projeto Um Novo Creme, vai trabalhar esse engenheiro, vai trabalhar esse químico e vai trabalhar esse especialista em marketing. Então, eles não são agrupados só pela especialidade. Eles são agrupados em virtude de um projeto que, diante da sua complexidade, ele demanda uma capacitação técnica, às vezes multidisciplinar, que consiga enxergar todas as nuances para a execução desse projeto. E por último, por task force ou força-tarefa, serve para cumprir determinada tarefa, podendo ser metodicamente estudada e aplicada de forma correta. Então, diante de uma necessidade de uma execução de uma tarefa muito grande, a gente utiliza do know-how de cada um, ou habilidade técnica, designa para aquela estrutura, fala, olha, essa equipe ela vai ficar responsável pela atividade tal, pela tarefa tal, a outra equipe por outra tarefa. E a gente junta no que chamamos de força-tarefa para o desenvolvimento dessas atividades. Ela pode ser definida também por tempo. Ela é utilizada principalmente na área fabril, onde muitas vezes o processo de fabricação não pode sofrer solução de continuidade. Então, quando o processo é dentro de uma linha de produção, a velocidade da linha ela é fixa, não pode haver interrupção. Então, uma determinada equipe ela é designada para cumprir aquela ação dentro de um determinado tempo específico. Por quê? Porque se ele atrasar, ele vai atrasar outra linha. Então, não tem só uma pessoa determinada. Caso essa pessoa não consiga cumprir, a equipe vai junto para organizar aquela etapa dentro do tempo previsto. E por último, rede de integração. É a cooperação estruturada, visando consolidar fortes e internacionais vantagens competitivas. Às vezes, uma empresa ela precisa acessar não só o mercado brasileiro, ela precisa acessar mercados internacionais. E ela precisa da cooperação de outras empresas ou de outras unidades da mesma empresa, e ela cria essa rede de integração. Então ela utiliza forças e estruturas de diversas empresas ou de diversas plantas de produção de uma mesma empresa em diversos países. Agora, a gente vai estudar organograma. O que é organograma? Põe na tela, por gentileza. O organograma, ele dá a possibilidade de entender os grandes marcos da organização. Ele nos dá a possibilidade de vislumbrar o seu funcionamento, embora seja um gráfico sem movimento. A vantagem do organograma é que você consegue ter uma visão macro da organização separada por linhas de comando. Só que, hoje, uma empresa, às vezes, a dinâmica dessa empresa, ou a dinâmica do fluxo de informação e das redes de cooperação e da estrutura de decisão, ela pode sofrer alterações. E o organograma, ele não necessariamente acompanha toda essa dinamicidade. No entanto, ele serve para que você tenha uma visão gráfica de como é a organização dessa empresa, como estão divididas as funções e como é a estrutura de comando. A primeira vantagem, o primeiro objetivo do organograma é que você entenda a divisão do trabalho. Por quê? Porque ele fraciona
as funções. Então a gente tem a função A, ou o presidente. Embaixo do presidente nós temos diretoria A, diretoria B, diretoria C. Você entende que uma determinada organização ela é fracionada e que as funções elas são atribuídas a cada uma dessas divisões, e a cada uma cabe uma função específica. Você consegue também entender a direção do fluxo de informação e a decisão de tomada a direção da tomada de decisão dentro de uma determinada hierarquia. O segundo objetivo é você entender a relação superior-subordinado. Ele deixa implícito a delegação de autoridade e responsabilidade. Então sabe dentro de qual linha de comando cabe qual função, e aí qual que é a pessoa que está acima que deve tomar, que cabe a decisão, ou essa função, quais são as pessoas que estão abaixo que devem obedecer ordem, qual que é o fluxo de autoridade dentro da empresa. Também entender a divisão dos trabalhos desenvolvidos pela unidade. Então você entende o detalhamento do tipo de trabalho de cada um. Você entende que, por exemplo, dentro de uma organização, a contabilidade pode fazer trabalho diferente daquilo que é finanças. Ou uma empresa ela pode ter a venda de uma seção que trabalha com venda de produtos de uma linha e outra seção que trabalha com vendas de produtos de outra linha. Não necessariamente elas compram a mesma coisa. Ou ao contrário, a seção que trabalha com compras pode ter um setor responsável por compras de insumo e matéria-prima, a outra por compras de serviço e produtos intermediários, a outra por compra de maquinário que você vai utilizar dentro dessa empresa. Você entende também os cargos existentes. Você sabe qual que é a função e qual que é a colocação de cada cargo. Você também sabe o nome e a titularidade das unidades. Então você sabe que ela não chama só, talvez, Matriz São Paulo, ou Matriz Rio de Janeiro, ou Matriz Bauru, como era o caso da estruturação. Talvez ela vai chamar... elas podem ter nomes diferenciados para cada uma das unidades, obedecendo como a empresa achar mais conveniente. Você pode saber também a quantidade de pessoas por unidade. Então, dentro do organograma, você coloca assim, por exemplo, seções, entre aspas, 5. A gente sabe que dentro daquela seção tem 5 funcionários. Uma outra seção abaixo, 10. Então, a gente sabe que tem uma outra seção que tem 10 funcionários. A gente consegue entender o tamanho da organização. E também a relação funcional, além da relação hierárquica. A gente entende como funciona a organização de uma forma mais sistêmica e entende toda a hierarquia dentro dessa função. Então a gente entende desde quais são os níveis mais baixos, quais são os níveis intermediários e qual é o nível estratégico, o nível de direção dentro dessa empresa. Por último, traz a possibilidade de uma análise organizacional. Para isso, o organograma ele tem que ter linhas bem definidas, o esclarecimento das convenções utilizadas, das abreviações, das siglas, mediante o uso de legenda colocada na própria folha do gráfico, frequentemente no canto inferior à direita. Então, para que você consiga ter essa análise organizacional atingindo os objetivos, o organograma ele tem que seguir esse padrão, ele tem que ter um padrão bem definido, e esse padrão ele tem que ser manualizado para que todos os integrantes da organização tenham uma clara visão desse organograma, como funciona. Agora vamos para os tipos de organograma. Quais são os tipos e como pode acontecer? Põe na tela, por gentileza. O primeiro organograma que a gente vai estudar é o estrutural ou linear. Ele também é conhecido como organograma militar. Por quê? Porque ele deixa muito claro a função de direção dentro da empresa. Então, cada nível hierárquico, ele corresponde a uma liderança. Então, aqui a gente tem o chefão, é a pessoa que mais tem autoridade dentro da empresa. Depois, a gente tem a função de segundo nível de autoridade, o chefe. Por último, a gente tem um terceiro nível de autoridade, que seria os chefinhos. E aqui embaixo, nós teríamos todos os trabalhadores, talvez a linha de produção, a linha de montagem, atividade. Então, a estrutura linear, ela tem uma divisão muito clara da chefia e ela tem diversos níveis de estrutura de poder. Então, a cada nível que vai passando, ou a cada
a cada vez que a gente muda com essas faixas aqui, com essas faixas de autoridade, a gente muda também a linha de estrutura hierárquica. Volta na tela, por gentileza. Então, o chefão, ele manda mais que o chefe, que manda mais que o chefinho. Mas não necessariamente essas pessoas elas são concorrentes. Outra coisa importante é que os dois chefes eles têm o mesmo nível de poder e o mesmo nível de responsabilidade. E essa estrutura também, que seria no caso os chefinhos, eles têm a mesma estrutura de autoridade. Por que a gente chama de militar? Porque seria como se fosse a patente. Aqui a gente teria o capitão, aqui a gente teria duas equipes, por exemplo, com os tenentes, os dois com o mesmo nível hierárquico. Aqui a gente teria os sargentos. E por último a gente teria os cabos, os soldados. E a eles corresponderiam o desenvolvimento da tarefa dentro da organização. A segunda estrutura é o organograma em linha ou em staff. A gente tem uma administração principal, aqui que são os administradores principais da organização, a direção, a chefia ou uma gerência. E a gente tem, a principal característica é essa assessoria. A gente coloca no organograma ele em linha pontilhada. Por quê? Porque essa pessoa ela não tem o poder de decisão dentro da empresa. Ela só é consultiva. Por isso que a gente chama de staff. A função staff ela é dada, então, aqui pela assessoria. Não cabe a ele decidir, não cabe a ele dar ordens, não cabe a ele delegar o poder. Ele só serve como assessor desse órgão ou dessas pessoas que estão nesse nível mais alto. E essa pessoa ela tem autoridade sobre as pessoas que estão abaixo dela. Essas pessoas, o chefe do setor 1, o chefe do setor 2, o chefe do setor 3, eles não respondem, por exemplo, ao assessor. O assessor ele só serve de consultor dos administradores. Por isso que a gente chama de staff. Toda vez que vocês virem numa prova alguma função de assessoria ou alguma função que ela sai do tronco principal do organograma, você deve lembrar que é uma função de staff. Ele não tem poder de decisão dentro da empresa. A próxima linha, o próximo tipo de organograma, ele é o circular ou radial. Ele reduz a possibilidade de conflito entre os superiores ou hierárquicos. Põe na tela, por gentileza. Esse organograma que a gente tem aqui, por exemplo, ele é do Banco do Brasil, ou do Banco Central do Brasil. Como a gente pode ver, aqui está o presidente. E nós temos várias funções que não estão necessariamente dentro do mesmo nível hierárquico. Por exemplo, esse daqui é o primeiro nível hierárquico. Aqui nós temos órgãos que não são relacionados a outro nível hierárquico. Nós temos outros órgãos ainda que são relacionados a esse primeiro nível hierárquico. Se a gente fosse colocar esse gráfico dentro de um organograma tradicional, um organograma em linha, além dele ser um gráfico muito extenso, seria muito complicado a gente designar quais seriam as funções de responsabilidade ou quem é subordinado a quem e como é o fluxo de poder. Por isso a gente utiliza o organograma circular. O próximo tipo de organograma que a gente tem é o organograma funcional. Ele é parecido com o organograma em linha, só que ele subdivide em funções. A divisão da estrutura ela é feita com base nas funções de que cada área desenvolve. Então a gente tem aqui o chefe executivo e a gente tem, por exemplo, a função de marketing. Ela é desenvolvida por cada uma desses setores ou dessas pessoas que estão nessas funções. Elas poderiam exercer, ser uma seção que elas estão vinculadas à função de marketing. E uma pessoa dentro dessa função, ela poderia fazer uma ou mais atividades. A gente poderia ter, por exemplo, uma pessoa que faz publicidade, uma que faz promoção e uma que trabalha com preço ou com a praça. Ou a gente poderia ter 3 pessoas que desenvolvem concomitantemente todas essas funções. Assim como também a administração, na gestão de pessoas, gestão de materiais, ou na área técnica, o que a gente leva em consideração para o desenvolvimento de um organograma funcional? A atribuição da função dentro de uma estrutura pretendida. Então, de acordo com a estrutura, a gente divide essas funções considerando
a especificidade e a especialidade demandada de cada uma. Também nós temos a função matricial. Na função matricial, a gente tem as funções divididas, ele é um pouco parecido com o funcional, só que ele não é dividido, a atuação das pessoas, elas não são divididas só pela função onde ela está inserida. A gente coloca uma outra função, uma outra vertente, que, por exemplo, são as obras, ou aqui a gente poderia ter os projetos, como a gente estudou mais para trás, e toda a equipe de marketing, ela está desenvolvida dentro de um ou mais projetos, assim como também o pessoal de engenharia. Então, dentro dessa obra, está trabalhando o pessoal de marketing junto com o pessoal de engenharia. Mesmo que cada um tenha uma função específica, dentro de um determinado projeto, as funções acabam sendo complementares. Vamos agora para as questões comentadas. Como tudo isso que a gente estudou hoje pode cair nas provas de concurso? Vamos para a primeira questão. Questão 2014, IADS Conab, cargo assistente administrativo. O tipo de departamentalização representada nesta figura é A. Nós temos aqui um organograma linear, onde ele está dividido pelas funções. Nessa questão ela tem uma pegadinha, essa daqui ela poderia ser a função de staff. Mas, a gente, quando na resposta nós temos funcional, por região geográfica, por produto, por projeto ou por mercado. Vamos pensar nessa questão por exclusão. Ela considerou a região geográfica? Não. Ela dividiu como? As funções de cada seção: marketing, produção, financeira e recursos humanos. Se aqui tivesse alguma questão, por exemplo, que falasse do staff, ela poderia ser assinalada. Como ela não tem, a gente trabalha só que ela é funcional, ou seja, ela não considerou a região geográfica, ela não dividiu por produto, como poderia ser, como de exemplo, cama, mesa e banho, ou poderia ser a seção que trabalha só com máquinas, a outra seção que trabalha com implementos, outra que trabalha com outro tipo de produto. Ela não está dividida por projeto e ela não está dividida por mercado. A questão correta seria a funcional. Como a gente pode ver aqui, dividiu por funções: marketing, produção, financeira, recursos humanos. Vamos para a próxima questão. 2014, FCC, TRT, analista judiciário. Sobre a estrutura organizacional, sobre as estruturas organizacionais formais, considere 1. A criação de uma unidade organizacional staff na diretoria demonstra tendência de perda de inovação da gestão pública. Uma organização, uma mudança organizacional, ela não leva a uma perda de inovação, ela leva a um ganho ou ao incremento da inovação na gestão pública. Então, essa primeira alternativa, ela estaria errada. 2. Um dos tipos de departamentalização é o funcional, pois permite otimizar recursos e aumentar a especialidade. Existe o tipo de departamentalização funcional? Sim, essa está correta. Vamos para a próxima questão, para a próxima alternativa. 3. A representação gráfica da estrutura organizacional é feita pelo fluxograma, que é reconhecido juridicamente de fato e de direito. O fluxograma ele serve para a gente desenhar um processo, não uma estrutura administrativa. Uma estrutura administrativa é desenhada por um organograma. Muito cuidado, muitas questões elas trazem, elas trocam o fluxograma por organograma e isso confunde muita gente. Então, toda vez que você analisar fluxograma, ela é desenho de processo, organograma, estrutura organizacional. Então, essa questão número 3, ela está errada. E por último, em um processo de achatamento de estrutura organizacional, tende-se a um aumento da amplitude de controle das chefias. Essa daqui ela está correta. Então, numa estrutura, quando a gente suprime um nível hierárquico, o chefe ele passa a ser responsável por uma quantidade maior de pessoas ou funções. Então, estaria correta a alternativa 2 e a alternativa 4. Vamos para as questões. A resposta certa seria a D, alternativa 2 e 4. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
bons estudos e até a próxima aula.